Evangelho de João, capítulo 20, os primeiros 18 versículos. Vamos imaginar, queridos, que o mundo perdesse as cores. Tudo preto, branco e cinza. Vamos imaginar um mundo assim. Vamos imaginar um mundo onde os ditadores mais facínoras estão no poder. Calígula, Idi Amin Dada, ditador de Uganda, segundo denúncias, praticou canibalismo. Somoza, que transformou a Nicarágua no quintal da casa dele. Pinochet, um dos mais truculentos ditadores da América Latina. Vamos imaginar que Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial. É este o mundo que os discípulos estão experimentando. Entre sexta-feira e a madrugada. Por esse parênteses, neste hiato da história, entre sexta-feira, conhecida popularmente como Sexta-feira da Paixão, e o domingo, que nós também conhecemos popularmente como Domingo da Ressurreição, nesse breve período, o mundo está imerso num cenário mais tenebroso. Os discípulos estão tristes, decepcionados, feridos. A autoestima dos discípulos foi a zero. O horizonte encolheu. E os olhos estão cabisbaixos. A madrugada é longa. A alma está enrugada. E a esperança está no nível zero. Zero. Por quê? Porque sexta-feira, ao meio-dia, venceu a covardia de Pilatos. Sexta-feira, 3 horas da tarde, junto com o brado de Cristo na cruz, que disse consumatum est, em latim, está consumado, morrem os ideais dos discípulos. Sexta-feira, fim de tarde, o que parecia certo não deu certo. Sexta-feira, fim da tarde, toda palavra, todo discurso, todo sermão, toda pregação redundou em nada. Morreu Jesus. Morreu a esperança dos discípulos. Sexta-feira, fim de tarde, Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus, Joana e algumas outras mulheres aguardam o corpo. A noite já declina rápido. E o corpo de Jesus desce da cruz envolto em lençóis. Não é fácil tirar um corpo de uma cruz. Levam o seu corpo para uma sepultura cravada numa pedra. A pedra foi rolada para selar que a morte triunfou. A mentira venceu. O mal ofuscou o bem. E aquela noite de sexta para sábado, o luto é horrível. Uma névoa espessa, densa, que cobre o ambiente de cinza. Não se sabe se são os meus olhos que veem apenas o cinza, ou se é o próprio ar que tem essa cor tenebrosa.
Eu não sei você, mas eu, em alguns momentos da minha vida, já me identifiquei com o clima dessa sexta-feira. Eu já passei por momentos muito parecidos com os momentos que os discípulos passaram aqui. Projetos meus que redundaram em nada. Você já apostou em alguma coisa que fracassou, o seu casamento? Alguém que você se deu, lhe desprezou? Você entregou-se a projetos que se evaporaram e acabaram em coisa alguma? Você colocou sua fé e sua esperança nele e não houve resposta do céu. O céu parecia blindado. Deus parecia escondido nos confins do universo. É para você que eu quero falar. Porque você está vivendo essa noite, que vai da sexta-feira até a madrugada do domingo. Porque na sexta-feira iniciou-se, inaugurou-se o reino do desespero, da desesperança. Mas com o raiar do sol do domingo, com o raiar do sol daquela manhã de domingo, reina a esperança. O texto diz que no primeiro dia da semana, era muito cedinho ainda, estava ainda escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro, viu que a pedra tinha sido removida. O Senhor vive. Eu vi o Senhor. Não, não, não. O mal não triunfou sobre o bem. Não, não, não. Não existe a possibilidade de nós estarmos encalacrados num processo histórico que vai nos sugar ralo abaixo. Não. Não é a morte que tem a última palavra. Não. Não é Pilatos que tem a última palavra. Não. Não são os demônios do inferno que têm a última palavra. Não. Eu vi o Senhor e Ele vive. Vejam algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês nesse texto. Primeiro, ainda era escuro. A ressurreição se dá na escuridão. Nas trevas é que se dá a ressurreição. E eu quero propor a possibilidade de, nas trevas que você está vivendo, você começar a entender o processo em que Deus reverte o irreversível. É a reversão do irreversível. Porque é nas trevas da madrugada que brilha a esperança. Viu que a pedra tinha sido removida. E Deus quer remover hoje essas pedras que são as nossas decepções, que são as nossas angústias, que é o que joga a nossa cabeça para baixo. Ele quer remover essas pedras para que volte a vida na minha e na sua experiência de existir.
Se você está experimentando trevas, e as trevas que eu chamo a sua atenção são as trevas da decepção, da amargura, do desencanto, as trevas do fracasso, da autoestima. Você está atravessando trevas na sua vida. Deixa eu lhe dizer, no meio dessas trevas, Deus quer mostrar para você que o Senhor vive. E se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. A morte no centro do universo. Presta atenção no que eu vou lhes dizer agora. É impossível pensarmos no universo como nós pensamos sem morte. Tudo morre. Tudo morre. No universo, tudo morre. Com exceção de Deus. A morte é o caminho inexorável de todas as coisas. Tudo morre. Dos protozoários às galáxias. Tudo morre. Das instituições, todas as instituições têm ascensão, apogeu e queda. Políticas, sociais, tudo morre. Você está morrendo. Eu estou morrendo. Até o sol que nos ilumina aqui. Segundo os astrônomos, esse sol vai se apagar. Talvez dure ainda aí uns 10 bilhões e 2 dias, mas ele vai se apagar. Esse é o dilema que nós vivemos. Esse dilema é angustiante. Traz angústia à nossa alma. Porque nós vivemos com duas curvas dentro da gente. Uma curva é crescente, é ascendente. Eu sou hoje melhor do que eu era quando eu era um adolescente irresponsável de 16, 17 anos de idade. Eu acumulei de lá para cá experiência. O próprio apóstolo Paulo diz isso, né? Em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz assim, eu era criança, agia como criança, eu era menino, eu agia como menino, mas deixei as coisas de menino. Então eu estou crescendo, eu estou vivendo os meus melhores anos. Mas junto com viver os meus melhores anos, eu estou experimentando uma curva descendente, física. Eu estou morrendo. Então eu tenho uma curva ascendente, que eu estou melhorando como pessoa, e eu tenho uma curva descendente, que eu estou morrendo. Isso é cruel. Mas não só com respeito à minha vida, aos meus valores, aos meus projetos. Eu hoje sou uma pessoa que amo coisas que quando eu era menino eu não amava. Eu tenho sede de coisas que eu não tinha quando era menino. Eu tenho sede de poesia, eu tenho sede de beleza, eu tenho sede de coisas encantadoras. O que é bonito me seduz, tudo que é bonito eu acho fantástico, eu gosto de celebrar. Eu estou crescendo, eu estou me tornando mais humano, mas por outro lado, eu sou uma pessoa mais decepcionada. Muitas coisas em mim estão morrendo. Às vezes eu vejo declarações de vamos ganhar o mundo para Cristo. Eu digo, para com isso, eu já vi essa conversa mais de 1000 vezes. Esses pastores que... Eu digo, para com isso, eu já andei por tantos lugares que eu já vi esse sapateado de fogo aí que não redundou em coisa nenhuma. Entendeu? Por um lado eu cresço, por outro eu me decepciono. Talvez seja essa a história de vida sua. Que eu conheço muita gente que é decepcionada com casamento. Você fala de casamento, a pessoa para com isso, vai.
Você é desencantado da vida. Por quê? Porque já feriram você. Você diz, pastor, eu já passei por muitas. Minha experiência de vida me faz ser uma pessoa dura, cética, fria, indiferente. Esse é o estado em que estão os discípulos. Eles apostaram em qual projeto? Eles apostaram no projeto de Jesus. E o que é que eles receberam? Eles receberam foi o riso sarcástico de Pilatos, ressoando nos seus ouvidos. O que é que eles receberam? Foi o olhar agudo, como um punhal de Judas quando sai da ceia do Senhor, junto com os discípulos, porque o diabo entrou no seu coração. O que é que eles receberam? Eu fico imaginando a decepção de Pedro, de João, quando vem o corpo amolecido de Jesus descendo da cruz, morto. Morto. E talvez seja esse o seu projeto de vida, que morreu. Você está aqui hoje, projetos de vida seus morreram, acabaram-se. Porque você diz, eu apostei minha vida na igreja, e o pastor só fez comigo foi me tripudiar e tirar o meu dinheiro. Eu apostei o meu projeto de vida na empresa e o meu sócio só fez foi me trair pelas costas. Eu apostei meu projeto de vida no meu sogro, na minha sogra, no meu pai, na minha mãe, no meu filho. Quantas mães feridas porque o filho traiu você, e você diz, não é possível, eu me dei por ele a vida inteira. Pois nesse processo de trevas, de escuridão, ressoa a notícia mais alvissareira do universo: o Senhor vive. Não foi a morte quem triunfou. Não, o sorriso sarcástico de Pilatos não vingou na história. Quem vingou foi o Cordeiro de Deus, que a morte não pode segurá-lo. E ele vive. E eu quero dizer para você, homem e mulher, pode olhar para o outro, porque o Senhor vive. Vejam que é muito interessante que os discípulos estavam tão tomados desse espírito, que no versículo 2, correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Maria diz isso. Olha que coisa tremenda. Ela ainda acredita, ela ainda crê que quem está no controle é a guarda romana. Ela ainda acha que o controle da circunstância e da história está nas mãos da guarda romana. Por que ela acredita nisso? Porque ela diz assim, tiraram o Senhor. É muito interessante que ela vê que nós somos réus das circunstâncias. Eu não tenho uma música aí que cantam. Desses dias me cantaram essa música. Eu sou péssimo de música, mas eu guardei o refrão. Não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Já viram essa música aí cantada nas rádios? Não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar. É um samba aí desses aí que eu não conheço. Eu não sou sambista. Mas eu guardei. Aí eu fiquei pensando. Não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar. Esse é o estado de espírito dos discípulos. Quem é que tem o controle? Ora, quem tem o controle é a guarda pretoriana, é Pilatos, é Herodes, é a religião oficial que está mancomunada com o poder político.
E nosso projeto foi a reboque. Foi a reboque. É uma locomotiva que você é o lanterninha, o vagão último que carrega a lanterna. Você não tem... Não é você que se navega. Quem lhe navega é o mar. Estão lhe levando. Tiraram o corpo do Senhor. Olha a ideia. Levaram o Senhor. Esquartejaram o Senhor. Olha, eles fazem o que eles quiserem. Na cabeça deles. Na cabeça deles, quem está navegando a história é Pilatos. Quem está navegando a história é o poder imperial de César na Palestina. Ou não? Tiraram o Senhor do sepulcro e nós nem sabemos onde o colocaram. Nós estamos aqui de mané. Porque é assim que a gente se sente na vida. Eu me sinto muitas vezes assim na vida. Acontece uma coisa, e eu que estava com a minha vida indo nessa direção, ela dá uma guinada para o lado de lá, e eu estou preso às circunstâncias. É uma camisa de força que me prende. E o Chico Buarque de Holanda fez uma música, né? Roda vida, viva, roda moinho, roda peão. E a minha vida rodou num instante nas rodas do meu coração. Saí, não fui a lugar nenhum. Só rodando. Que é muitas vezes a sensação que nós temos. Quem levou a minha vida? Quem dirige a vida? E Maria estava tão preocupada com isso, que quando ele disse, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que fosse o jardineiro, e ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela acha que qualquer pessoa tem controle sobre a história, menos Jesus, menos Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A nossa pregação não é determinista. Nós não cremos em destino e nem em fatalismo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não obedece às rodas cegas da vida. Não. Eu detesto ouvir dentro de igreja. Detesto. Isso é uma palavra forte para um pastor falar. Mas eu vou falar. Eu detesto ouvir crente dizer assim. Pastor, tinha que ser, né? Tinha que ser. O que tinha que ser? Nada tem que ser. Nada tem que ser. Sua vida não segue o destino. Não existe destino. Não existem trilhos pré-fixados que você cai dentro dele e você não tem escolha. Meu casamento acabou. Tinha que ser, né? Não tinha que ser. Não tinha que ser. Fulano de tal morreu. Porque tinha que ser, né, pastor? Não tinha que ser. Perdi meu emprego, mas... Porque tinha que ser, né, pastor? Não tinha que ser. Tudo, absolutamente tudo pode ser mudado. Por oração. Tudo, absolutamente tudo pode ser mudado. Por decisões que nós tomamos na vida. E que Deus honra. Tudo.
Você não precisa seguir trilhos inexoráveis da vida. Você pode mudar o seu destino hoje. Você pode mudar a sua história hoje. Porque quem navega a vida é Deus, não é o mar. Quem navega a nossa vida é Deus. E Deus quer a nossa parceria com Ele para reescrevermos a história da nossa vida. Se a sua vida estava sendo escrita e ela se transformou numa tragédia, nós podemos encerrar o último capítulo hoje, virar a página e começar um novo livro. Não é nem um novo capítulo, um novo livro de história e de vida com você. E eu tenho boas notícias para você. Deus está no controle. Deus está no controle, meus queridos irmãos. E quando nós nos plugamos em Deus, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o corpo dele não foi tirado por Herodes e nem por Pilatos, ele estava no controle da história que estava acontecendo com ele. Para quê? Para que você e eu possamos olhar para a vida e dizermos o seguinte: eu não vou desistir de olhar com esperança, porque o meu Deus vive, e quem está no controle da história não é o presidente Lula, quem está no controle da história não é o presidente Bush e nem o primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair. Quem está no controle da história é o próprio Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente pensa que a vida nos leva por caminhos que não pedimos. É verdade. Às vezes a vida dá guinadas que a gente não queria que ela desse. É verdade. Mas eu tenho boas notícias para você. Deus é poderoso o suficiente para reescrever a nossa história de vida, inclusive a partir dos escombros, dos destroços. Deus escreve nova história de vida. Você disse, e aquela outra que ele tinha planejado para mim? Deus diz, aquela outra a gente vai jogar fora e vamos escrever uma outra. Porque a misericórdia de Deus reescreve histórias de vida. Deixa eu dizer uma outra coisa. A ressurreição refaz conceitos nossos limitados, bitolados, pequenos. Coisas que nós nem entendemos direito. É muito interessante o texto, porque Pedro e João saem correndo na direção do sepulcro. Eles apostam corrida um com o outro, ver quem chega primeiro. Os dois corriam, um foi mais rápido do que Pedro, chegou ao sepulcro, olhou, as faixas de linho estavam ali, mas ele não entrou. Chegou Simão Pedro, vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linha, bem como os lenços na cabeça de Jesus. E é muito interessante que os dois ficam lá olhando esse negócio. E diz assim o versículo 9, eles ainda não haviam compreendido. Eles não haviam compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Não é estranho isso? Eles estão lá, olhando. Os lençóis que Jesus estava envolto neles estão vazios. As faixas de linho estão dobradas à parte. Que nem bagunçado o ambiente está todo bem ajeitadinho. E eles ficam, eu fico imaginando que eles ficam assim com o dedo, com a mão no queixo, com o dedo assim na boca, olhando e dizendo assim, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eles não entendem. Não chega na cabeça deles que o Senhor ressuscitou. Eles não alcançam com a alma, porque os conceitos deles são limitados. As ideias que eles têm na época, hoje é fácil para mim e para você, porque nós estamos olhando a história de trás para frente. Mas eles que estão lá na hora do drama,
Eles não entendem. Não chega a compreensão deles. Por isso é que tem esse chororô e há essa confusão toda. Porque o conceito mais essencial do cristianismo, Cristo não está morto, mas ele vive, eles não conseguiram alcançar. E onde eu quero chegar com você hoje? Talvez você hoje não esteja compreendendo coisas e processos. Há muitas coisas e processos de Deus na minha vida que eu não compreendo. Eu só compreenderia se eu conseguisse ler a história de trás para frente, mas eu não consigo ler a história de trás para frente. Porque hoje, quando eu leio a história, olhando do futuro para o passado, aí eu entendo tudo, aí é fácil de entender. Porque eu estou olhando a história de trás para frente. Mas à medida em que a história está se desenrolando, para mim é tudo muito confuso. Viver é complicado. Viver não é simples, é complicado. Por quê? Porque as nossas compreensões são limitadas, eu não entendo tudo. Eu não sei todos os desdobramentos das minhas ações. Eu ajo hoje, eu tomo uma decisão hoje. Essa decisão que eu tomei hoje, quais serão os desdobramentos dessa decisão daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos? Não tenho a menor ideia. Porque eu sou responsável pelos meus atos, mas eu não sou responsável pelos desdobramentos dos meus atos. Não posso. Então viver é complicado. Eu não sei muitas coisas. Tem gente que me faz perguntas que eu não sei responder. O que eu vou dizer para uma mulher que acabou de enterrar o filho? E eu já tive essa experiência como pastor várias vezes. Num acidente de trânsito. Num desastre. Num crime. Num estupro. Que a menina foi morta e o pai olha para mim e diz assim: pastor, por quê? Eu digo, eu não sei. Eu não entendo. E nessas horas em que nós não sabemos, resta-nos uma só possibilidade. Só uma. É confiar no caráter de Deus. Confiar no caráter de Deus. Porque quando eu era menino, meu pai tomava decisões que eu também não entendia. Muitas decisões da minha família foram tomadas sem que eu entendesse nada. Meu pai dizia assim, nós vamos mudar de cidade e vamos morar em outra cidade. Eu como menino só juntava minhas coisas e ia. E não adiantava meu pai eu pedir explicações. Papai, eu queria que o senhor explicasse para mim os processos. Nem eu tinha cabeça para isso e nem meu pai ia me explicar coisa nenhuma. Deixa de conversa, menino. Junta as coisas e vamos embora. Por que eu segui os passos do meu pai? Porque eu confiava que meu pai era bom. E que meu pai dizia assim, nós vamos nos mudar porque ele tinha o melhor para mim. A ressurreição é essa expectativa de não saber, de não compreender, de não ter controle do futuro. Esse é o grande problema do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade. Que nós estamos querendo formar igrejas com uma previsão acurada do futuro. Acurada do futuro. A maioria das igrejas é assim, venha fazer a campanha na nossa igreja que nós lhe garantimos que o seu futuro será sem problemas. Venha fazer a campanha na nossa igreja que eu garanto que o seu futuro será sem dificuldades. Ora, isso é uma contradição da Bíblia, porque a Bíblia diz que ninguém tem esse... O livro de Eclesiastes diz isso, que ninguém tem esse controle do futuro. Então, se eu prometer a você que vou lhe dar um futuro sem problemas, eu estou fazendo propaganda enganosa. Eu não posso prometer a você que você não vai
passar por decepção, por dor, por amargura, por angústia. Não posso prometer isso, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Porque a Bíblia diz que quem quiser viver piamente, ou piedosamente, ou em santidade, passará por tribulação. Eu não posso prometer isso para você. Mas eu posso prometer uma coisa para você. É que quando você estiver passando por circunstâncias que você não entende, quando você estiver passando por momentos que você não tem a menor ideia do que vai ser e por que está ali, você pode segurar na mão de Deus. Porque o caráter de Deus não muda nunca. Você pode depender de Deus. Você diz: Senhor, eu estou no meio de trevas, eu estou no meio de um mar tumultuado, eu estou me sentindo, Senhor, no meio de um monte de inimigo que quer me destruir. Senhor, eu estou me sentindo como se a minha cama fosse o inferno. Mas nessas horas, eu sei de uma coisa: que o Senhor não soltará da minha mão em hipótese alguma. Essa é a certeza que a ressurreição dos mortos, da ressurreição de Jesus, me dá. Sabe qual é a certeza? Essas mulheres, Pedro, pessoal que foi testemunha do primeiro dia da ressurreição, não estava entendendo muita coisa do que estava acontecendo ali, mas eles sabiam de uma coisa: o Senhor vive, e se o Senhor vive, basta para mim. Eu não sei de muita coisa na vida, mas eu sei de uma coisa: o meu Senhor vive, e se o Senhor vive, eu estou seguro pela mão de Deus. Eu gosto muito de contar essa história porque ela aconteceu comigo, de uma senhora que veio conversar comigo uma vez no meu escritório. Uma senhora já de idade. Ela tinha na época, provavelmente, a idade que eu tenho hoje. E eu tinha na época a idade da minha filha mais velha hoje. E ela entrou no meu gabinete para conversar comigo, sentou do lado de lá da mesa, eu sentei do lado de cada mesa. Ela disse: pastor, eu quero falar algumas coisas com o senhor. Eu digo: pode falar. Ela disse: pastor, olha, minha vida é um inferno. Deixa eu contar minha vida. E aí ela começou a contar da vida dela. Não vou entrar em detalhes, mas foi assim. Ela falou durante 50 minutos. E os 50 minutos que essa mulher falou, eu fiquei calado ouvindo. Realmente a vida daquela mulher era um tormento. A casa, o marido, os filhos. Ela vivia um caos. E no meio desse relato que ela falou, literalmente, parecia que ela estava vomitando assim, amargura. Ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém cuidou de mim. Eu sou uma mulher. E falando. 50 minutos eu calada. Aí, quando ela terminou de falar 50 minutos, ela disse assim: pastor, só tem uma coisa que me sustenta. Só uma coisa me sustenta. E ela disse assim: e é um fiapozinho que está me sustentando. É uma linha, um fiapo que está me sustentando. Eu digo: o que é, mulher? Que fiapo é esse que está lhe sustentando? Ela disse: porque no meio de todo esse tormento, eu me lembro que Deus é fiel. E Ele nunca me abandonou. Aí eu comecei a rir. Ela falou: por que o senhor está rindo, pastor? Eu disse: porque eu não tenho mais nada que lhe dizer. Eu não tenho mais nada que lhe dizer. Sabe por quê, mulher? Se a única coisa que sustenta a sua vida é um fiapo, e esse fiapo chama-se fidelidade de Deus, acabou, eu não posso lhe dizer mais nada. Porque sabe, esse fiapo não vai se quebrar nunca. Nunca. Você pode depender dele. As pessoas podem lhe abandonar. Seus amigos podem lhe dar as costas. Você pode não estar entendendo coisa nenhuma, mas pode se segurar nas mãos dele, que Deus não vai largar você hora nenhuma. Esse é o cântico de Paulo em Romanos capítulo 8. Quando ele diz,
que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem fome, nem potestade, nem poder, nem criatura, nem espada, coisa nenhuma pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Você pode se segurar nesse amor. O texto da Bíblia diz assim: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deixa eu dizer para você, mulher. As noites podem durar 3 anos, 5 anos, 40 anos. As noites podem durar 3 dias, 1 semana. Não importa qual o tamanho da noite. A noite pode durar, o choro pode durar a noite inteira. Mas a alegria vem pelo amanhecer. No caso dos discípulos, a noite foi de sexta para domingo, para madrugada. Foi uma noite longa. Mas a alegria veio pelo amanhecer. Nasceu o sol da justiça e ele trazia salvação nas suas asas. Você diz assim: a minha noite vem durando muito tempo. Sua noite pode durar mais 2 anos, 3 anos, pode se acabar já já, eu não sei. Mas eu posso lhe prometer uma coisa: você pode se agarrar nesse fiapo, que é o amor fiel de Deus pelos seus filhos, que Ele não vai abandonar você no meio da noite. E quando a noite acabar, você vai celebrar, e Ele vai transformar o seu choro em alegria, porque essa é a promessa de Deus para a nossa vida.